Opa, bom dia, professor. Tá bem baixinho o seu áudio para mim. Você tá bem? Melhorou, professor? Melhorou. Melhorou demais. Bom dia. Tudo bem, sim, tudo certo. Como é que tá sendo sua semana? Tudo normal, tudo bem. É, como, semana passada eu tava um pouco atrasado, porque, né, correndo um pouco atrás. Ainda falta, ainda tô terminando de ver a terceira unidade da primeira semana. Uhum. Eu tô vendo essa, pra dar uma, pra correr atrás do E tempo que eu como é tô que atrasado. foi você vendo a sua terceira? Como é que está sendo você vendo o conteúdo da semana passada? As questões da semana passada deram uma ajudada? Assim, Né? eu achei bem tranquilo, não achei nada muito complicado, não. Eu achei que as aulas gravadas, elas ajudam bastante a fixar, porque, sei lá, pelo menos o método que eu estudo, sei lá, me ajudou bastante, eu achei tranquilo. E aí no final das unidades tem atividades. Não chega a ser uma atividade avaliativa, mas já ajuda, você já vê se você Algumas entendeu. questõezinhas ali, né? É, Teve e aí, por exemplo, dificuldade com alguma? não, mas, por exemplo, se eu erro uma questão, eu já volto e já reviso. Então, eu Uhum. acho que já é algo muito bom. Então, é tranquilo. Mas, assim, tá, tá fluindo, tá tudo certo. Tá tranquilo, né? O conteúdo é bem tranquilo. É, é Tem, só, tem material ali para ajudar, revisar, sim, acompanhar. é só porque essa semana deu uma acumuladinha pra mim, mas até quin- quinta eu já acho que eu já olhei tudo e fica certinho pra começar a semana que vem direitinho. Então, tá bom. Hoje, então, a gente vai fazer daquela mesma forma que eu fiz semana passada. Você tá vendo o conteúdo da semana passada. E aí, toda semana, assim, na quarta-feira, é o conteúdo com questões daquela semana. No caso, hoje, na segunda quarta-feira, é o conteúdo da segunda semana. E aí, eu só preciso que a gente vai com a cabeça aberta, daquela forma ali, que aí eu vou direcionando, a gente vai dando uma explicada, que aí quando você for ver o conteúdo, já está mais claro. É Já por fez isso, algumas questões, já tem um direcionamento. por isso que eu tô correndo atrás, que, por exemplo, eu só dessa semana 2 eu comecei a ver a unidade um enquanto eu tava terminando as outras. Então eu vou Uhum. correr atrás porque aí na aula da semana que vem, pelo menos eu já vi bem mais Isso para mesmo, já ter porque mais questões aqui para esse encontro. Isso mesmo, Por- porque aí essas questões, a intenção é fazer com que aprofunde o conteúdo, para que tire dúvidas, mas no começo tá sendo tranquilo ali, eu entendo que todo mundo começou ali pouco tarde, todo mundo já começou atrasado, mas aí é correr atrás para que a gente possa acompanhar, para que a gente consiga fazer o melhor, Não, certo, realmente. tudo certo? Não, é bem isso. E aí é aquele combinado. Enquanto a gente for fazendo ali as questões, pode ir perguntando, pode ir tirando dúvidas. Vou tentando ali dar uma explicada. Eu sei que aprofundar ali no conteúdo, sem você ter visto, é um pouco complicado, mas a gente vai dando ali pelo menos uma base, introduzindo, para você ver como que todas essas questões, até você que me perguntou semana passada, essas questões são mesmo do Enem. Todas essas questões que eu estou pegando são todas do Enem, por incrível que pareça. E aí a gente vai vendo como que esse conteúdo é cobrado, como que a gente pode enxergar esse conteúdo de outra forma, além do que está ali em PDF e em aula. Combinado? Certo. Então tá tudo certo. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela e para a gente ir começando a fazer.
quanto mais a gente conseguir ver, melhor, porque aí a gente consegue abarcar mais partes do conteúdo, combinado? Certo. Tá bom. Tá aparecendo direitinho para você? Tá tudo ok. Deixa eu só fixar, que fica melhor. Pronto. Certinho, né? Certo. Qualquer coisa, se deixar de aparecer, se tiver ruim para ver, aí você me fala, tá? Não, tô tranquilo. Tô pra enxergar normal. Beleza. Ó, então vamos lá, a gente faz daquela forma. Leia ali a questão e aí eu vou explicando o que tá falando e tudo mais, combinado? Certo. Só para que você consiga me entender ali melhor. Essa semana a gente vai estar introduzindo a parte do conteúdo sobre células, sobre composição do corpo. Olha, eu vou até dizer assim, um gosto pessoal. A parte do conteúdo ali de biologia, algo que envolve ele, o corpo humano, que é simplesmente fascinante. Porque, como eu falei para vocês, semana passada a gente consegue ver isso todo dia, na prática, a gente está lidando com isso. É bom a gente entender e saber que nosso corpo não é tá aqui, que legal, isso aqui é uma pele, tá? Mas do que ela é formada? O que tem além do que a gente consegue enxergar? E é legal a gente entender essas coisas, por quê? Porque aí a gente consegue ver além do óbvio. O que Porque seria ver além do óbvio? Você conseguir entender processos, você, por exemplo, conseguir entender como que lidar ali uma formação do corpo humano, de uma célula, ver a diferença entre um animal, um ser humano, um vegetal. O que faz tudo isso ser da forma que é? Então, aí a gente vai começar a introduzir esse conteúdo de célula, de divisão celular, de características de uma para outra. Combinado? que semana passada, pelo que eu vi, foi uma introdução bem. Assim, eu acho que uma introdução bem básica. Você vê Ele falando de que é formada a basicamente ali da célula. origem da vida, como que ela se formou, algumas coisinhas ali de como que funciona a construção de energia na célula e tudo mais. Aí aqui a gente vai ver realmente, olhar para uma célula, é como se a gente estivesse dando um zoom. Agora, a gente viu a história dela, é tipo aqui, ó, a gente está se apresentando. Você me fala seu nome, quantos anos você tem e tudo mais. Te conheci, sei quem você é. Agora a gente vai olhar só para sua experiência de vida. Me fale aí agora as suas características. É tipo isso, entendeu? Semana passada nós estávamos vendo a história, como que surgiram algumas coisas, uma origem ali. Agora a gente está olhando para a formação, para as características, por que que é assim, o que que essa característica que influencia nela, beleza? Certo. E aí, não sei se você conseguiria fazer isso, se teria alguma forma que você está vendo pelo celular, né? A aula. Não, eu tô pelo computador, Tá mas. pelo computador? Se você conseguir ir abrindo até os PDFs da segunda semana, fica mais ilustrativo. Sim. Rapidinho, eu vou abrir aqui. Vê se você consegue abrir aí, porque aí eu vou até te indicando onde, vou até abrir junto aqui com você, porque aí eu vou te indicando onde que fica melhor para você olhar e tudo mais, porque às vezes é tão ruim
só falar e a pessoa não conseguir visualizar o negócio. Da etapa 1, 2 ou 3? Então, eu vou te falando onde que está cada um de acordo com a questão. Certo. Combinado? Uhum. Então tá bom. Na primeira questão diz o seguinte: uma informação genética, um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, o gene de insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos de insulina humana dentro da bactéria. A gente olha para isso e fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa está querendo dizer? Vamos lá. Nós temos DNA, já ouviu falar, né? Sim. Cada pessoa ali tem o seu DNA. Esse DNA, ele é uma característica do DNA, né? Ele tem dupla fita. Essa dupla fita se enrola, aquela famosa ilustraçãozinha do DNA, ele se enrola nele mesmo. É uma característica dele, essa dupla fita. E o que ele está explicando aqui nessa questão? Esse DNA, quando ele vai ser duplicado, quando ele vai ser dividido entre duas células, por exemplo, partes dele podem ser cortadas e colocado outra partezinha ali. Por exemplo, na bactéria, ela tem uma única fita que ela se enrola nela mesma. E aí, no ser humano, em animais, em determinadas outras células, tem dupla fita. Então, na bactéria é apenas uma. Quando precisa fazer algum tipo de experimento, testar ali uma determinada teoria, enfim, fazer com que seja possível fazer experimentos científicos para saber como que aquela fita ali está sendo lida, é possível cortar partes, inserir outras. O nosso DNA, ele é lido de acordo com a sequência que ele tem. E cada sequência determina um tipo de resultado. Não é assim, independente do caminho que percorrer, o resultado vai ser esse. Não. No nosso DNA, cada sequência, ela vai determinar uma função, o que vai ser produzido e tudo mais. Então, o que ele está falando aqui? Quando esses fragmentozinhos são cortados, é possível colocar ali num DNA de uma bactéria e produzir um determinado resultado. Aí ele até fala assim, nesse caso, o fragmento de DNA que produz, que a insulina, essa partezinha, cada parte do DNA é responsável por um resultado, ele será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos. Quando ele é lido, ele produz um resultado. Ou seja, ele está apenas explicando esse processo. Sem desespero até aqui? Certo. Tá. Aí ele fala assim, deixa eu só baixar aqui. Eita, meu Deus. Agora baixa demais. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Aí eu quero que você abra aí comigo a apostila. Deixa eu só verificar aqui onde que vai mostrar uma imagenzinha melhor para você conseguir ver. Pode abrir na primeira apostila que tem. Certo.
Pronto, abri. Abriu? Uhum. Aí, quando você está na primeira, segunda, na terceira página, Certo. tá conseguindo ver, né? Você tá vendo que tem uma célula, essa daqui, ó. Vê se você vai conseguir. Essa daqui. Tá vendo? Peraí, rapidinho que eu tô na apostila. Vou voltar. Sim, tô. É exatamente isso. Tá vendo que tem várias estruturas nessa célula? Sim. Isso é uma célula animal. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a diferença da célula animal para a célula vegetal. Nessa célula animal, estruturas que temos dentro dela. Quando você for ler esse daqui e for aprofundar ali, você vai ver que cada estrutura dessa tem uma função dentro da célula. Quando a gente consegue ver a dimensão disso, isso é uma célula. Ou seja, dentro de cada célula existe a mesma estrutura e cada partezinha dentro dessa célula vai ter uma função. E aí nós temos, por exemplo, ribossomo, complexo de Golgi, membrana plasmática, mitocôndria, lisossomo, microfilamentos, microvilosidades, peroxissomo, centrossomo, flagelo, e nós temos algo chamado o núcleo. Esse núcleo, ele carrega a informação genética. O que é isso? É dentro do núcleo que nós temos o nosso DNA. Esse gene, essa fita de DNA está dentro do núcleo de cada célula. Não está lá solta, assim, sem estrutura, sem. Quando você pegar ali, está tudo certo e nada organizado. Muito pelo contrário. É dentro do núcleo que nós encontramos essa fita de DNA. E aí, então, quando ele pergunta assim, ó, de onde pode ser retirados esses fragmentos de DNA? Aí nós temos a alternativa: núcleo, ribossomo, citoplasma, complexo golgiense e retículo endoplasmático rugoso. Então, o que você me diz aí? Onde que é encontrado esse DNA? No núcleo. Exatamente. Tá vendo que ele monta aqui uma questão, dando toda uma explicação do que pode acontecer e tudo mais. E ele tá te perguntando ali onde que essa estrutura pode ser encontrada. Então, é muito importante que quando a gente estiver estudando toda essa estrutura da célula, a gente saiba determinar o que cada areazinha dessa é responsável. O que a gente encontra nelas, porque tá aí a grande questão. Porque se a gente sabe o que cada uma dessas é responsável por fazer, pronto. É tipo assim, a gente sabe o que a gente pode encontrar em cada uma dessas. Sem desesperos? Tranquilo? Sim, tranquilo. É mais saber. Acho que ler a questão, entender o que tá pedindo. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente começa a ler uma questão e já dá um desespero assim, meu Deus, não vou conseguir, não vai dar certo, não sei nem o que se trata. Mas às vezes a questãozinha ali tá muito tranquila. Ele faz todo um textinho ali envolvendo a pessoa, você já começa a perguntar, você já começa a pensar assim, pronto, ele vai perguntar como é que faz essa biotecnologia, como que a gente troca um pedaço do DNA pelo outro. Mas não, se a gente continua lendo com calma, a gente consegue. Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte. Calma aí. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis
propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam à bactéria em tamanho, forma genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes, que foram capturados por alguma célula, vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que podem se multiplicar dentro da célula. Então, vamos lá, vamos com calma, parte por parte, para que você consiga entender aqui o que a questão está dizendo. Nós temos algumas teorias de como que uma célula é formada. E ali nós temos uma célula bem simples, entre aspas, vamos dizer assim, que é uma célula com menos divisões, com menos estruturas dentro dela. Não é uma célula tão complexa como essas que a gente vai ver, célula animal, célula vegetal. E qual célula é essa? É a célula de uma bactéria. E aí foram vendo essas diferenças que numa célula bactéria é de uma determinada forma, numa célula animal é de uma determinada forma, numa célula vegetal é em uma determinada forma. E foram criando-se teorias para que essa explicação pudesse dar uma explicação para isso. E aí, uma dessas teorias é a endossimbiose. É como se fossem duas células vivendo separadas e em determinado momento elas vão se juntando ali e uma abraça a outra. Uma passa a viver ali dentro da outra. Essa é como se uma engolisse ali a outra e duas células diferentes passaram a compor a mesma célula. Essa é uma teoria chamada de endossimbiótica, onde uma célula é fagocitada, é engolida ali por uma outra. Só que, você lembra que eu te falei que são células diferentes? Tudo certo? Você tá me entendendo? Gustavo? Tá aí? Rapidinho, professora, é só por causa do barulho. Uhum. Pronto, agora parou. Sim, eu tô acompanhando. Uma célula, Uma célula é ela diferente se da une outra. e elas se unem E e elas se unem. Exatamente. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. São células diferentes, certo. mas em determinado momento elas passaram a ser a mesma. Você é, por exemplo, você e sua mãe. Um exemplo. Apesar de, em determinado momento, ela ter te gerado e tudo mais, uma coisa que você tinha ali já, única e exclusivo seu, que é diferente dela, é algo chamado DNA. Consegue ver isso? Que Sim, porque apesar o de meu é em uma. determinado ali momento você estava ali sendo gerado no corpo dela e tudo mais, você tinha o seu DNA e ela tinha o dela. Então, uma característica que essas duas células carregam de diferente. Cada uma tem Próprio DNA. o seu próprio DNA. E No aí eles caso, viram meu, isso. no Eles caso, o viram meu é isso. uma mistura dos. Hã? No caso, o meu, ele é Exatamente. uma mistura dos meus pais. Exatamente, exatamente. Entende? Só que aí é o seu, entendeu? Não é que pegou um pedaço, você tem metade de você é seu pai e metade é sua mãe. Não, Teve uma formou o meu. nova Combinou. combinação. Certo. E aí eles viram justamente isso na célula. Oxe, é a mesma célula, mas uma parte ali dentro dela tem um DNA e o restante dela tem outro DNA. O que aconteceu aqui?
E aí eles começaram a criar essa teoria da endossimbiose. Viram que uma célula estava caminhando em lugares diferentes. Em determinado momento, elas passaram a compor a mesma célula. Por essa característica, passaram a observar que dentro daquela célulazinha ali, uai, o que está acontecendo aqui? Tem dois tipos de DNA dentro da mesma célula. Então, o que pode ter acontecido para isso ser gerado? E aí, o porquê que foi onde que eles analisaram essa característica? Aí ele fala assim: acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula vivendo em simbiose. O que é esse organismo procarionte? É um organismo que ela não tem um núcleo determinado. Ela não tem um núcleo, na verdade. Tem até, deixa eu só achar aqui para você. É aquele exemplo que você falou das bactérias. Exatamente, exatamente. No Na, comecinho aí do seu na primeira PDF, unidade tem isso. Eu até. exatamente, era isso que eu ia falar para você ver. Aí no comecinho da unidade tem justamente essa diferenciação entre seres procariontes E eucariote. e eucariontes. Na época que eu fazia ensino médio, ficava assim, meu Deus, mas como é que eu vou ver essa diferença e tudo mais? E aí, quando eu lembrava dessa palavra assim, ó, do eucarionte, quer dizer que tem um núcleo determinado, são células mais bem estruturadas, mais complexas, vamos dizer assim. E eu lembrava, um ser que é bem complexo. É o ser humano. O ser humano é um ser eucarionte. Tem um núcleo determinado, tem estruturas ali complexas dentro da célula. Então, para que você lembre dessa diferença, eu quero que você lembre disso. Os eucariontes, organismos eucariontes e organismos procariontes. Os procariontes são essas bactérias. E os eucariontes somos nós, somos animais, vegetais, ser humano. Eu sou eucarionte. Gostou? Realmente fica mais fácil. É para que a gente lembre, para que a gente veja uma diferença aí. Enfim, dentro desses organismos eucariontes, nós encontramos dentro da nossa célula uma estruturinha ali dentro dela que tem um DNA próprio. Tu acredita nisso? Dentro da nossa célula tem uma partezinha dentro dela que Só a tem um gente tem. DNA. Como é que é? Só eu tenho esse DNA, só eu, o único que sei. Único e exclusivo, mas mesmo assim, dentro da sua célula, tem uma partezinha dentro dela que é como se fosse um DNA próprio. DNA só nessa partezinha que é encontrado. Tanto é que é até uma explicação que, por exemplo, em investigações policiais, para a gente descobrir, você tem o DNA de determinada pessoa, você tem células de determinada pessoa, para você descobrir a mãe dessa pessoa. Vou explicar lá na frente para que a gente volte e consiga explicar outras determinadas coisas. Dentro da nossa célula, nós temos duas estruturas. Uma estrutura chamada mitocôndria. Essa mitocôndria ela é responsável por produção de proteínas. Essas proteínas são responsáveis por produzir energia dentro de nós. Tá vendo que é tudo uma cadeiazinha? Essa mitocôndria produz proteína, essa proteína nos dá energia dentro de uma célula. É muito bom, né, a gente entender de onde que estão surgindo essas coisas dentro de nós. Como que a gente consegue ter energia para se movimentar, como que a gente consegue ter energia para sequer respirar. Dentro da nossa célula tem uma estrutura chamada mitocôndria. Essa mitocôndria,
é justamente uma estrutura dentro da gente que tem um DNA próprio. Só que aí você pensa assim, como assim o DNA próprio? Da onde que ela tirou isso? Da onde que vem? Como assim? Esse DNA próprio, ele vem da nossa mãe. Tanto é que se chama DNA mitocondrial. A gente consegue determinar quem é a mãe daquela pessoa ali. Por esse DNA. Hã? Por esse DNA você determina. Não consegui entender. Por esse DNA, Por por exemplo, por esse DNA determina quem é minha mãe. Esse é o mesmo DNA dela ou é um DNA que tem tipo é como se fosse o mesmo DNA dela. A gente não afirma que é, tipo assim, uma parte do DNA dela dentro de você. Porque ali nas divisões celulares e tudo mais, tem umas diferençazinhas. Mas é como se fosse uma parte do DNA dela em você. entendi. Olha só, aí existem os testes de paternidade e esse DNA mitocondrial pode determinar ali quem é nossa mãe. É uma característica que vem diretamente da nossa mãe. Não é algo que, na junção ali, que pega do pai e da mãe, que tem uma nova combinação. Isso não é exclusivo da nossa mãe. Legal, né? A gente saber que existem partes ali que Carrega isso. é muito divertido quando a gente vai entendendo assim as coisas. Parece complexo, mas quando você vai entendendo assim, começa a fazer sentido, aí fica bem mais fácil de associar. Exatamente, exatamente. Então, dentro da gente, nós temos essa estrutura chamada mitocôndria, e aí na questão aqui fala dos cloroplastos. Os cloroplastos são uma parte dessa estrutura, são uma estrutura também responsável por produzir energia dentro da célula, só que essa célula é uma célula vegetal. Desce aí um pouquinho o PDF para esse mesmo que está aberto aí para você. Tem essa célula animal e logo embaixo, na página 4, tem essa estrutura de célula vegetal. Que é essa mais. Ela é mostrada assim em figurinhas, né? Como uma célula mais hexagonal ali, octogonal, na verdade, né? Não, É, é um hexágono mesmo. Hexagonal. A célula animal ela já é numa estrutura mais arredondada, mais ovalada. A célula vegetal já é com essa outra estrutura hexagonal. E aí dentro dela tem esses cloroplastos. Por isso que esses vegetais assim tendem a vir verdes e tudo mais. É essa estrutura que determina essa cor esverdeada. Cloroplasto, responsável pela produção energética numa célula vegetal. Assim como a mitocôndria é responsável pela produção energética na célula animal. E ele também tem essa estrutura de DNA diferenciada do núcleo dessa célula. Deu para entender ali, mais ou menos, como que isso funciona? Que temos essas pequenas diferenças ali dentro de uma célula. é que eu tô comparando a animal. A animal Exatamente. A gente vegetal. vai. Eu acho que quando você começa a visualizar ali, fica melhor. Tanto é que por isso que eu pedi para você abrir, porque quando a gente olha, a gente vê assim, fica mais claro aqui na nossa mente. Só lendo e você não. Não, exatamente. Por isso que eu falo assim, não vamos, nós temos isso a nosso favor, a gente vai usar. É mesmo para que você consiga se situar ali quando você estiver lendo, estudando, assistindo às suas aulas, para que você se lembre disso. Na questão aqui, ela fala assim, tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que podem se multiplicar dentro da célula. A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem
Aí as alternativas, deixa eu só baixar aqui, que ficou em páginas diferentes. Aí, a multiplicação dessas organelas. Que organelas? No caso, a mitocôndria e os cloroplastos, que ele está se referindo ali em cima. Ô, gente, ficou ruim aqui para ver. É que ficou metade em cima e metade embaixo, mas dá pra ver. Aí, deixa eu ver. Também. Pelo menos assim, que eu acho que fica um pouquinho melhor. Aí, ó, tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos que podem se multiplicar dentro da célula. A multiplicação dessas organelas, que são a mitocôndria e o cloroplasto, deve-se ao fato de apresentar. Aí nós temos a alternativa: DNA próprio, ribossomos próprios, membrana duplicada, código genético diferenciado e maquinário de reparo de DNA. O que é cada uma dessas estruturas? A gente vai ver mais lá na frente, eu vou pular essa parte dos ribossomos, para que você consiga ver ele mais detalhado no material. Mas essa membrana duplicada é uma característica ali da célula vegetal e de algumas outras partezinhas ali dependendo ali do tipo de bactéria e tudo mais, mas é uma característica da célula vegetal, que ela tem dupla membrana. Por isso que nós temos esse aspecto ali na célula, em vegetais que a gente pega, que ele é mais rígido, mais firme, negócio ali mais durinho, quando você pega na folha de uma árvore. Essa é uma das características dessa membrana duplicada, formar algo ali Não é mais... tão maleável que até quebra, né? Se você... Exatamente, faz aquele crackzinho. Tem ali uma dupla membrana que dá essa rigidez um pouco elevada assim, né? É diferenciada. Até É que no mesmo caso para... do ser humano é diferente. Exatamente. Para que a célula vegetal ela consiga reter ali, enfim, as substâncias que ela precisa. Ela vai precisar dessa dupla membrana. Então, isso é uma característica da célula vegetal. E aí, a outra opção que nós temos, código genético diferenciado e maquinário de reparos de DNA. O que seria esse maquinário de reparos de DNA? Não sei se você vai se lembrar, mas na aula passada, eu até falei daquela questão ali do câncer, como que é gerado ali um câncer. Nossa. Acho que eu lembro que Porque na duplicação ali de DNA, algumas partezinhas podem ser que é um processo rápido. É um negócio ali, tipo assim, uma obra que funciona a todo vapor. É como se tivesse alguém ali falando, bora fazer o negócio rápido. O prazo de entrega é para ontem. Tipo isso. E aí, como é um processo bem acelerado, pode ser que em determinada parte ali do percurso dê alguma coisa errada. Aquele negócio ali que a gente faz, a pressa é inimigo da perfeição. Pois é, mas só que isso é uma coisa que não pode ser recorrente no nosso corpo. Então, por mais que seja algo rápido, existem estruturas, existe um maquinário responsável por, olha, vai fazer essa duplicação de DNA, mas a gente vai verificar se está tudo certo. Então, assim, a gente tem que fazer um processo rápido, mas aquilo que não estiver correto, a gente vai ter que corrigir. Então, é esse maquinário de reparo. Ver ali o que está fora de ordem, o que não saiu conforme o determinado ali que tem que acontecer. Aí isso se chama maquinário de reparo de DNA. Está acontecendo a duplicação, temos várias estruturas ali responsáveis por essa divisão celular, essa duplicação de DNA, mas temos um maquinário específico para reparar danos, para reparar
erros que estão sendo cometidos nessa Mas leitura. isso aí, por exemplo, você deu um exemplo do câncer. Uhum. Tá rolando a duplicação e aí ocorre um errinho, e aí esse errinho vai desencadeando em vários outros errinhos até chegar num câncer. Agora, por exemplo, eu não sei se tem muito a ver, mas me veio essa dúvida. Se eu me corto com uma faca, por exemplo, é esse mesmo, tipo, ou É não, tipo um erro? Isso? é como se fosse um erro Que que eu afeta? gerei e aí o meu corpo vai ter que Não, é resolver porque isso. assim, nossa pele, nosso corpo e tudo mais, existem várias células. Não é assim, ó, ai, vai ser essa célulazinha aqui da pontinha do dedo que vai duplicar ali, e se essa única e exclusiva célula. Não. Quando eu falo ali de estruturas de câncer, isso está acontecendo ali num processo maior. Vou tentar explicar ali de alguma outra forma para que seja mais claro. Quando a gente se corta, por exemplo, o nosso corpo ele recebe essa informação de que algo, vamos dizer assim, ei, algo está errado. Uhum. A A gente dor é um. precisa agora produzir células para que esse espaço aqui, ó, seja consertado. Por isso que quando a gente se machuca e tudo mais, vai criando aquela pelezinha ali mais grossa, vai criando aquela casquinha ali de ferida e tudo mais. O corpo tá mandando informações falando assim, a gente precisa reparar esse dano. Uhum. Isso não quer dizer que atingiu, de alguma forma, o nosso DNA. Tá vendo que quando a gente olha para essa estrutura celular, o DNA aqui, ele tá, vamos dizer assim, protegido, tá dentro da célula, e essa célula guarda dentro do núcleo o DNA. É Então ele tá bem justamente protegido. para a gente não estar andando ali com o DNA exposto. Entendi. Mas, sim, nós temos um dano causado quando a gente se corta. Mas o nosso corpo, o nosso cérebro manda informações para que aquele dano ali seja reparado. Ou seja, células precisam dividir e precisa tampar aquele buraquinho ali que foi gerado. Entendi. E aí tem todo esse processo ali de cicatrização. E nesse processo de cicatrização não quer dizer que o nosso DNA foi prejudicado. Não. Teve um dano em células, células se romperam, células morreram. Já viu até aquelas fábulas assim, quando a pessoa tem um pé rachado, que fica parecendo aquela crosta véia nojenta? Que o Sim. pessoal fala assim, ó, ah, isso aí é tudo célula morta. Já viu, já escutou isso? Já. É como se aquela célula ali, ela realmente tivesse perdido um pouco da sua função. Aquela célula, já, por algum motivo, ela não está mais ativa, ela se rompeu, ela sofreu, que a gente fala assim, ela sofreu apoptose. É realmente a morte daquela célula. Então, o corpo vai tentar eliminar aquilo ali. A nossa vamos dizer assim, o natural da célula é que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo ali um pouco das suas funções, ela vai sofrendo essa morte natural ali, e novas células vão sendo geradas e tudo mais. Então, assim, ai, porque uma célula morreu, então quer dizer que eu vou ter problemas? Não. Depende ali do nível. O nosso corpo, ele consegue entender que, olha, essa célula aqui, ela tá com problema. A gente precisa fazer algo ali, ou substituir, ou fazer com que ela sofra essa apoptose, com que ela morra e tudo mais. E o nosso corpo consegue entender esse tipo de informação. Certo. Entendido? Entendi. Então ele fala assim, justamente dessa característica que eu estava te explicando, que nessas organelas ela tem justamente algo de diferente quando a pessoa olha ali para dentro
da célula. Deixa eu até ver aqui o início da questão para falar aqui como é que ele nesse processo de evolução dos seres humanos. Ele conseguiu identificar isso, que tem algo ali de diferente nas nossas células. Algo que tá falando assim, ó. Tem como a gente dar uma explicada nisso. Da onde que vem essa diferenciação? E aí ele está perguntando assim, ó, na multiplicação dessas organelas, deve-se ao fato de apresentar o que está de diferente ali que surgiu essa lâmpada? O que tem em específico na mitocôndria e no cloroplasto, que eu acabei de falar, que fez gerar essa diferença de uma parte da célula para ela? O Conseguiu entender? DNA, Exatamente. elas têm o DNA delas mesmas. Exatamente. Aí na questão aqui, ó, tem até um DNA próprio, mas só que a melhor alternativa, tanto é que vendo essa questão, eu até Seria o fiquei assim, código genético diferenciado. exatamente. Seria até uma questão que causaria dúvidas, porque ela realmente ali tem esse DNA próprio. Mas a melhor alternativa aqui seria esse código genético diferenciado. Por quê? Porque está explicando melhor que o que está dentro dela, que faz gerar essa multiplicação, esse alerta na multiplicação da célula, é esse código genético diferenciado. Diferenciado de quê? Do restante ali do núcleo. Ela tem um Uhum. DNA próprio, mas é como se essa alternativa aqui tivesse um pouco mais explicativa. Consegue ver isso? Sim, porque o DNA próprio, ele poderia estar falando não só do DNA próprio da mitocôndria em si, mas Exatamente. para realmente essa questão aí, com certeza, esse código genético diferenciado. Que aí Então, realmente está explicando o que está acontecendo. exatamente. É como se ele desse uma explicativa ali melhor, sabe? Não ficasse ali. Ah, aquela assim. Por exemplo, eu tô com uma garrafinha de água aqui na minha frente. Você tem uma estante cheia de garrafinha de água na sua frente. E eu peço para você pegar uma para mim. Eu falo assim: ah, pega aí a minha garrafinha. Num estante cheia de garrafinhas, você vai saber qual que é a minha? Se eu não te explicar? Não. Não, é como se essa alternativa que ela estivesse dando uma explicação melhor. Por mais que ele fale assim sobre o DNA, ele está dando uma explicativa melhor. Combinado? Certo. Entendido? Sim. Próxima questão. Próxima questão diz assim: uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Genoma é esse conjunto de DNA. Essa é a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo do DNA. Ele está aqui apenas explicando como que isso funciona. Como eu falei lá na primeira questão, cortando uma parte do DNA, muda essa parte por uma outra que vai gerar um outro resultado. Cada partezinha do DNA vai gerar ali um resultado. E dependendo de ordem, dependendo do tamanho, tudo isso altera. Então, ele está falando isso. Quando a gente corta um pedacinho e muda por outro. Corte e reparo de DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease é uma enzima, só para que fique mais claro, é uma enzima responsável ali por um certo trabalho nessa fita de DNA. Certo. Ela é justamente, é porque
Eu já ia ler aqui, mas enfim, ela é justamente responsável por esse corte ali. A nuclease corta as duas fitas de DNA, como se determinasse ali, olha, vai precisar cortar determinado tamanho. Essa nuclease vai lá e faz esse trabalho de cortar aquela enzima, ou cortar aquela fita. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço do DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Ele está falando assim: ó, existem reações químicas que mantêm as duas fitas de DNA. Deixa eu ver se aqui no próximo PDF. No próximo PDF, a gente consegue ver a É, estrutura do DNA. Deixa eu ver se eu consigo te unidade mostrar. 5. É a. Vixe, eu não consigo olhar para você se unidade 5, acabei de achar aqui. Na primeira página Já tem. já tem a estrutura do DNA. Que Tá mostra as vendo que tem duas fitas. fitas? Sim. Existem processos químicos, reações químicas que acontecem para que essas duas fitas interajam. Essas duas fitas é como se elas estivessem se atraindo, como se fosse ali um certo ímã, Uhum. mas não é o ímã. São interações químicas que acontecem para que ela se junte e vá até esse enrolar dela é por conta de interações químicas que acontecem. Certo. Então, quando a gente afasta um ímã, você sente ele forçando para voltar, Uhum. é como se isso acontecesse nas fitas de DNA. Ele está ali, a gente está abrindo ele, mas as duas estão querendo ficar juntas, porque existe algo que está atraindo. Mas, enfim, quando a gente abre essa fita, aí sim é possível fazer esse corte para que um pedaço ali seja substituído por outro. Quando elas estão juntas, a interação química é muito forte. Então, é até por isso que estudos científicos começam a trabalhar muito mais com. Juntas elas não seria possível de cortar. Não é possível cortar. Elas têm que estar separadas, até mesmo porque, como são duas fitas, cada fita ela carrega uma sequência. Uma fita combinando com a outra. Não sei se você já ouviu falar, essa parte é até mais avançada, é algo que você vai ver mais para frente. Mas o nosso DNA, ele é composto por bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas? É a combinação dessas bases nitrogenadas que vai fazer com que o nosso DNA produza informações. As bases nitrogenadas, provavelmente você já viu até, as pessoas fazem muito meme com isso, das bases. ATCG. Quando você vê isso lá na frente, você vai ver que essas bases, elas têm uma combinação própria. Elas só podem combinar entre elas e tudo mais, numa determinada ordem. Então, assim, elas estão ali combinadinhas, essas bases. Quando elas estão juntas, a interação química ela é bem forte. Então, não é possível fazer ali alguma alteração nelas. É preciso que elas estejam em fase de duplicação, é preciso que elas estejam afastadas uma da outra. Aí que eu ia até comentar, é muito mais fácil trabalhar com uma fita de DNA de uma bactéria, porque ela é só uma fita. Ela não tem dupla fita. Ela não tem essa interação forte. Ela é uma fitinha. Então é mais fácil você cortar uma fita ou você ter que separar duas fitas, fazer o corte, trocar para que elas junte de novo. Mais fácil trabalhar com uma, né? Já É, tem uma ali. Então, pesquisas científicas trabalham ali com fitas de DNA de algumas bactérias para poder sequenciar e tudo mais, ver qual é
o produto a ser gerado naquela sequência. Certo. Enfim, calma aí que eu tenho que voltar aqui para a questão. Eu não sei nem por que eu comecei a explicar sobre isso, só para eu voltar aqui. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do si. Eu já tinha começado a ler? Já, né? Ih, gente, deu Já. branco. Vamos lá de novo, para a gente Só o conseguir. final mesmo que. Não, Isso, né? verdade. A nuclease corta e tudo mais. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria, aí nós temos alternativas: diagnóstico de doenças, identificação de proteínas, rearranjo de cromossomos, modificação do código genético e correção de distúrbios genéticos. Lembra que eu te falei que nós temos uma sequência ali no nosso DNA? Certo. E essa sequência, ela gera produtos. O que seriam esses produtos? Cada sequência ali vai determinar a produção de, por exemplo, produção de uma proteína, produção de uma vitamina, produção de uma informação que você precisa, produção de anticorpos, produção Isso é de um tudo. padrão ou é de acordo com o que o corpo precisa? De acordo com o que o corpo Tem um precisa. padrãozinho mesmo. É porque Ah, é senão padrão. eu vou adiantar, vou fazer você ir lá na frente e voltar. Mas Ah, não. em determinado momento, a gente vê que, ó, para produzir uma determinada proteína, precisa ser uma sequência exata. Já teve esse mapeamento do DNA humano para que saiba cada sequência o que elas produzem. Por isso que é possível fazer esse corte, carregar essa informação e colocar lá em outro lugar. É porque já foi pesquisado, já foi descoberto o que cada sequência de bases ali vai ser produzida. Cada sequência produz um tipo de aminoácido. Cada aminoácido ali juntando vai produzir uma informação. Cada informação ali vai ter como produto uma proteína, vai ter como produto uma informação ali para o nosso corpo. Então, é determinado mesmo. E várias partes do nosso DNA. Cerca de, assim, mais de 50% do nosso DNA, ele não carrega informações. Você acredita nisso? É como Temos, se fosse só para receber? só para manter ali um certo equilíbrio e tudo mais, uma certa quantidade de base e tudo, mas muitas partes do DNA, segundo pesquisas que tem até hoje, muitas não carregam informações. É como se fosse ali uma sequência, só uma sequência aleatória. Mas para que seja produzido, precisa de uma sequência específica. Então, muitas partes desse DNA não carregam esse código genético, que é o que a gente chama que para produzir ali algo que dê resultado, a gente precisa de um código genético. Então, por mais que tenham o DNA tem um tamanho enorme, muitas partes dele não carregam essa informação, esse código genético. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa troca aqui de determinadas partes, foi o que eu te falei, vem esse mecanismo de reparação. E ali, em determinado momento, ele identifica, opa, esse pedaço aqui não está correto, não. Esse aqui, se juntar uma base que é incompatível, não vai dar certo, vai dar errado no DNA. Então, quando a gente corta, é possível a gente fazer correções. É possível, sim, a gente fazer ali uma reparação. E aí é justamente sobre isso que ele está falando na questão.
sobre esse corte, a gente corta uma parte, coloca outra, é justamente isso que acontece. É possível a gente corrigir aquilo que estava errado fazendo isso. A gente identifica que tem uma parte que não está correta, que não está gerando o que precisa ser gerado, está com informação contorcida, e a gente vai lá e corrige. Aí entra justamente nessa alternativa correção de distúrbios genéticos. Porque quando a gente tira aquilo que está dando problema e coloca o correto, a gente está corrigindo com informação genética. Conseguiu entender? Assim, essa não é a resposta da questão. Peraí, isso você só estava explicando um ponto. Isso. Ah, não, certo. Sim, sei. Tá. Mas você está conseguindo entender? Tô, sim. Não tá Então, muito complicado, não. aí a gente... Mas realmente, essa é a resposta mesmo. É porque agora que eu vi aqui... É, porque eu não cheguei a ler a questão do jeito. Eu achei que você Então, estava ele está falando aqui, explicando. ó, essa questão de uma reparação de DNA. Ali, ó, tem uma sequência, tem uma fita ali que nós temos, e ali tá falando assim, ó, eu vou chegar naquela fita ali e eu identifiquei que tem um problema. E aí eu vou cortar esse pedaço que tem um problema e vou colocar outro pedaço. Quando a gente substitui um pedaço que está com um problema e coloca aquilo que seria o correto, a gente está fazendo uma correção naquela fita. Seria aquele sistema de aquele maquinário de reparo que eu te falei. Sim, Ele vem ali e identifica, opa, isso tem um aqui problema não aqui. tá correto. Conseguiu entender? Sim, agora deu pra entender. Não, é Exatamente. porque eu tinha me perdido porque eu fui me aprofundando no que você estava explicando, mais para ir entendendo, e aí eu até tinha esquecido da questão em si. Mas agora, lendo a questão, Não, tá. que é isso, por isso que eu já estou aqui reexplicando para que você consiga Não, mas ligar deu aqui pra uma entender, coisa com a outra tranquilo. mesmo. Que às vezes a gente vai entrando ali a fundo no negócio. É por isso que eu fico com medo de avançar muito, te dar informações a mais, sendo que essa base aqui ela precisa estar mais, Bom, mas é mais bem melhor com tranquila. essa explicação que você dá, porque agora eu realmente entendi a questão. Eu não eu entendi uma parte, tipo, fez sentido, sabe? Não é tipo só Aham. decorei e coloquei no Não, na resposta, não, fez para sentido. isso mesmo. Eu quero que isso aconteça, que a gente não está só para dar a resposta correta, não. A gente está aqui para construir esse pensamento. Porque uma coisa sou eu lendo, outra coisa é quando você lê e entende assim, ó, nossa, isso aqui faz sentido. Se você consegue pensar naquela questão ali, se ela estiver escrita de outra forma, com outras palavras, você vai conseguir identificar também a resposta, porque você entendeu como que chegou àquela resposta. É, Entendido? sim, não, ficou bem. Certinho? Então Sim. você vê que é tranquilo a gente conseguir ver que quando a gente substitui ali um pedaço que aparentemente não está correto, não vai gerar o que precisa ser gerado, a gente está fazendo uma reparação naquela fita, É, a gente está fazendo uma correção. A gente está tirando aquilo que não está de certo e colocando outro pedacinho ali. sim. Que ele até fala aqui na edição de genomas. Aqui, ó, o mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio. Esse sítio é o lugar, reconhecimento do lugar onde haverá mudança do gene com um mecanismo de corte e reparo. Aí, após o reconhecimento do local, onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação, ó, ele até fala aqui, ó, reparação do genoma tendem a juntar as duas fitas. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido.
adicionado ou até mesmo trocado por outro. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria a correção de distúrbios. Esses distúrbios seria correção de mudanças, de erros que acontecem no na nossa genética ali. Compreendido? Sim. Então, vamos para a próxima. Ah, de novo, ficou cortadinho. Essa daqui eu vou colocar para o final, porque aí se der tempo a gente faz ela, que ela vai um pouquinho além até da matéria mesmo, eu tinha colocado era para estar por último. Deixa Certo. eu já pedir para você abrir aí o... Deixa eu só identificar aqui onde que tá o... Ah, você tá com o seu PDF aí aberto ainda? Tô. Nesse. Tô com os Quando se dois. desce um pouquinho, aparece essa partezinha de duplicação de DNA. Aí você consegue ver melhor essa questão que eu te falei aqui. Calma aí, que tá dando reflexo. Essa questão que eu te falei aqui, ó. Calma. Dessa abertura de fitas para que outras possam ser geradas, tá vendo? Quando abre as fitas aqui, Aham, tava acabei aqui de na abrir no meu mesma. PDF. Tá na página 2, logo Dois. embaixo. Quando duas fitas aí são abertas. Uma fita, enfim, duas estão juntas e elas são abertas. Quando elas abrem, aí é possível ter uma interação ali para produzir novas fitas. É possível fazer cortes na fita e tudo mais. Mas quando elas abrem, elas viram. Ah, não, entendi. É porque, assim, ó, deixa eu até te explicar aqui para que você consiga olhar para essa imagem e entender. Tem uma fita roxa e uma amarela, tá vendo? Uhum. E aí, essas duas, elas são a mesma, assim, elas são o par, essa fita duplicada. Elas estão enroladas ali entre as duas, fazendo essa interação. Uhum. Aí vem essa separação dessas duas. Aí a amarela vai para baixo e a roxinha vai para cima. Agora começa a produção de novas fitas, de acordo com essas aqui que já estavam juntas. Para que sequência. É assim, ó. A fita azul, ela vai combinar com a roxinha, como se fosse ali a duplicação dessa amarela. Ela vai seguir a mesma sequenciazinha da amarela por estar interagindo com a fitinha roxa. Elas se complementam, a roxinha e a amarela. Elas são complementares ali. Quando elas estão separadas, Aparece a essa azul. fitinha vai complementar também a que vai ser produzida. Mas só que aí, a de cima vai ser uma imitação da que está lá embaixo, porque ela está complementando. E a de baixo vai ser a complementação da de cima, que ela está complementando. Quando a gente observa, ó, olha para a azul de baixo, que está Uhum. interagindo aí com a amarela. A sequência dela. Lembra que eu te falei dessas bases nitrogenadas? AT, CG? Uhum. Então, a gente consegue ver justamente nessa fita. Lá na de baixo, a fitinha amarela tem uma sequência CCC, A, T, A. Conseguiu ver? Aham. A fitinha azul, É ela tem G, a G, G. sequência GGG, T, A, T, T. Por quê? O G e o C, eles interagem entre si. Eles são complementos entre si. Eles só combinam entre eles dois. Até mesmo porque é como se fosse a base deles, a combinação química deles interagem somente entre eles.
E o A e o T da mesma maneira, eles só interagem entre eles por conta das reações químicas deles. E aí, olhando para de cima, conseguiu ver, né? Essa Aham, é a sequenciazinha mesma aí? coisa. G. Aí a sequenciazinha de cima também tá da mesma forma. Só que a azulzinha de baixo, ela tá imitando a roxinha lá de cima. E a azulzinha de cima tá imitando a amarela lá de baixo. Tá vendo Seria que? como se fosse para manter, né? Exatamente. Ela tá copiando a informação genética. Ela tá Entendi. copiando o DNA. Só que aí, quando elas forem separadas, ou quando elas terminarem essa cópia, vai estar duplicado. Antes tinha uma fita se enrolando. Agora você está vendo que já tem duas? Uhum. Ela está duplicando o DNA, ela está apenas copiando algo que já tem. Para que haja essa divisão. Cada célula ela precisa carregar uma informação genética. E essa informação genética não vem assim. Ah, faz qualquer coisa aí. Não. Ela vem de uma fita ali específica. Ela vem já determinada. E aí ó, acontecem duplicações desse DNA para que haja essa divisão celular. Compreendido? Certo. Eu quero que você abra. Oh, bem aí, deixa eu ver. Onde é que vai estar? Isso. Acho que é no próximo. Deixa eu só ver aqui direitinho para ficar mais fácil você visualizar. Aqui. Lá no primeiro PDF que você abriu, Uhum. na unidade 4, página 4 também, tem uma parte que fala sobre a membrana plasmática. Então, esse negócio tem proteína, lipídio. Exatamente. Uhum. Exatamente. Pronto, acabei de ver. Conseguiu achar? Aham. Essa membrana plasmática, ela vai envolver ali a célula. É a partir dela que é possível ter essa interação do meio ali da célula com a parte externa. Por quê? Porque a célula precisa dessa delimitação ali, vamos dizer, uma delimitação de território. Essa parte aqui está dentro da célula. Tipo um balão, está dentro do balão e está fora do balão. Essa Uhum. membrana, ela faz com que haja essa interação. Uma coisa que é possível a gente ficar mais assim dentro da nossa realidade. Quando você vai para uma piscina, quando você fica mexendo muito tempo em água, você já reparou que os dedos ficam enrugadinhos, né? Uhum. Fala assim, nossa, ficou muito tempo dentro da água, então é porque, ou se tá com os dedos enrugadinhos, é porque ficou muito tempo dentro da água. Por que que fica enrugadinho? Você já parou para pensar nisso? Tô desidratando, já era. É, Já conseguiu? Já parou em algum momento e falou assim, por que que os meus dedos estão enrugados? Nunca parou para pensar nisso? assim, eu já pensei que pudesse ter alguma coisa a ver com frio, sei lá. Ou... Pois hoje você vai sair dessa aula aqui sabendo por que que os seus dedos ficam enrugados. A água que você está, provavelmente, ela tem muito mais sais. Ela vai ter, por exemplo, cloro, ela vai ter ali algumas substâncias que estão em desequilíbrio. Assim, não é a mesma quantidade que tem na água, não é a mesma quantidade que tem no seu corpo. E o nosso corpo, ele tende a equilibrar o negócio ali. Pode parecer que não, mas ele tende a fazer isso. Dá uma equilibrada. Então, a nossa célula entende que, opa, esse meio aqui que eu estou em contato, lá fora tem mais sais
do que aqui dentro. Certo. Eu preciso colocar os meus líquidos aqui lá para fora para a gente tentar equilibrar, deixar tudo igualzinho. Ele não consegue ver que a gente está no meio da água ali, ó. Ai, ele obviamente tem muito mais líquido, líquido mesmo, do que dentro da célula. Mas o que que ele consegue identificar? Tem um desequilíbrio aqui. Ali fora tem mais sais do que dentro daqui da minha estrutura. O que que eu vou fazer? Vou tender a equilibrar. Vamos soltar os nossos líquidos aqui para que a gente tenha esse equilíbrio. E aí os dedos começam a ficar enrugadinhos, porque as células elas estão soltando tudo que podem, ficando bem enrugadinhas ali, com todo o líquido dela, essa solução membranosa que tem ali, ou essa solução ali que tem dentro delas, passando pela membrana e podendo fazer essa fluidez, podendo ter esse contato. Ela está mandando para fora o líquido que ela tem ali dentro para poder equilibrar. Você acredita nisso? Então, aí volta naquele negócio lá da primeira semana, querendo ou não, do organismo se adaptando ao meio, né? Uhum. É, tudo tá interligado. Se você conseguir entender, fica muito mais fácil, bem mais fácil. Exatamente. É por isso que é muito bom a gente entender essas coisas para não achar assim, ah, é só uma matéria que não faz nem sentido na minha vida. Faz. Olha só. Olha só que legal. Agora você consegue entender que não é, ai, foi aqui, aconteceu, meus dedinhos ficaram enrugados. Não, tem algo ali que está Não acontecendo. é porque sim, tem um Hã? sentido. Não é só porque sim, tem um sentido. Exatamente, tem uma explicação ali por trás. É realmente a biologia, ela faz parte da nossa vida, por mais que tenham coisas mais complexas e tudo mais na forma de explicação ali, tem coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Mas realmente eu não tinha a mínima ideia. Eu achava que era frio, sei lá. Não, é porque o seu corpo ele está entendendo que o meio que ele está tem muito mais soluto do que solvente. O soluto é aquilo que precisa ser dissolvido e o solvente é o que vai dissolver. Tem muito mais sais do que o líquido em si. É até aquela, eu acho que é em química ou é em física que vocês veem esses nomes em específico. O soluto e o solvente. Quando você coloca sal na água, você vai colocando ali sal. Você tá, por exemplo, uma garrafinha aqui, ó. Uma Uhum. garrafinha. Aí você coloca uma quantidade de sal. Você coloca pouquinho, mexe ali um pouquinho, tranquilo, você não tá mais vendo esse sal. Você vai colocando, você vai colocando. Se você daqui a pouco colocar, tipo assim, 2 pacotes de sal numa garrafinha desse tamanho, você vai ver que tá sobrando sal e a água não conseguiu dissolver. A água é chamada de solvente, é aquilo que vai realmente solver aquilo ali, que vai absorver aquilo ali. E o sal é chamado de soluto. É algo sólido que vai estar sendo dissolvido. A gente pode fazer isso com terra, enfim, você vai ver eu acho, se eu não me engano, é em química que a gente vê essa partezinha de matéria. Eu vi antes da pandemia, eu vi um começo disso no laboratório mesmo da escola, né? Ah, pois é. Mas há E muito aí na tempo. nossa célula é do mesmo jeito. Você acredita nisso? A nossa célula tem também o soluto e o solvente. E aí ela vai tentar dar uma equilibrada ali, porque, nossa, ali fora tem muito soluto. A gente precisa ajudar. E dentro da célula tem mais solvente, de acordo com o meio em que ela está. E essa interação de conseguir passar fluido de um lugar para o outro é feita através da membrana. Essa estruturinha mesmo de lipídios e proteínas, que está aí na página 4 para você conseguir ver melhor.
Conseguiu abrir? Peraí que meu... Nossa, a página 4 do... Ah, tá. Isso. Aí ela... Não, de volta na membrana plasmática. Isso, exatamente. Aí ela é chamada de bicamada lipídica. Lipídio é uma estrutura de, vamos dizer assim, de óleo, gordura. Esse lipídio aí, quando a gente fala assim, água e óleo não se misturam, essa Uhum. estrutura aí, que tá para dentro, essa partezinha aí de... Dentro desses negocinhos verdes ou... Isso. Na verdade, essa bicamada lipídica são os dois, só que cada uma dessas partes, ela tem uma interação. É como se fosse o corpo ali dela, sabe? Uhum. Que é o fosfolipídio. A parte da cauda dela tem uma interação apolar, que não bate com água, sabe? Ele tá repelindo ali a água. E a Uhum. partezinha dessa bolinha laranjada é a parte polar, que ela tem interação com a água tranquilamente. Já viu que quando a gente coloca óleo na água, ele tende a formar tipo umas bolinhas assim? Uhum. Porque não mistura. Exatamente. Aquela estrutura fosfolipídica ali, a estrutura do óleo, ele está se encolhendo ali ao máximo e formando essa bolinha para fazer com que a parte polar interaja com a água e a parte apolar fique protegida. Uhum. Até isso a gente consegue ver a explicação, tá vendo? É. Formou uma bolinha porque ele gosta dessa. Ali aconteceu. Tá formando essa estruturazinha de óleo porque a parte apolar tá ali se protegendo da água. E a parte polar tá ali em contato. Conseguiu entender? Uhum. Qualquer coisa de cozinha, assim, você vai percebendo. Até um óleo que você joga na frigideira. Exatamente. Mas só que aí com a água em específico é por conta dessa interação que eles têm. Uma parte tem, uma parte não tem, né? Porque uma parte corre. Mas é Uhum. por conta dessa membrana plasmática que é possível passar fluidos de dentro da célula para fora da célula. E nessa questão que eu vou ler aqui, fala justamente da membrana plasmática. Diz o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento de moléculas componentes dessa célula. Eita. Tudo certo aí? Nossa, que isso simplesmente fechou a janela rapidinho. Deixa eu só fixar de novo. Pronto, já tô vendo. Deixa eu ler aqui de novo. É, Ó, eu a perdi. fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa célula. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. É assim, quanto maior a interação dessas caudas, dessa estrutura, mais ela vai deixar passar fluido ou menos ela vai deixar passar. Quanto mais espaçadas elas estiverem, mais fluido passa, não é? Uhum. Quanto mais juntinhas elas estiverem, pior fica para passar alguma coisa ali. Então, ela está falando aqui justamente dessa interação
dessa camada para poder passar ou não algum fluido. Aí ele tem aqui uma representação, a representação simplificada da estrutura de fosfolipídio. Essa é a estruturinha aqui, essa cabecinha polar, ou cabecinha polar que eu te falei, a caudazinha, onde ela tem a parte apolar. Aí diz assim, deixa eu só baixar aqui. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições desses fosfolipídios. Aí ele tem aí algumas. E ele pergunta qual dessas 5 aqui, deixa passar mais fluido por ela. Aí, assim, lembra que eu te falei que quanto mais próximas elas estão, mais elas deixam passar? Não era o contrário? Quanto mais afastado? Quanto mais próximas, menos elas deixam passar. Isso. Uhum. E quanto mais espaçadinhas ali, melhor para passar alguma coisa. Você consegue entrar num lugar que é muito apertado? Não. Exatamente, você precisa de um espaço para você poder passar ali, não é? Sim. Para ter uma fluidez nessa membrana, é a mesma coisa. Ela está protegendo ali a nossa célula. Uhum. Ela está realmente envolvendo, ou seja, tudo que for passar ali precisa desse espaço, dessa fluidez. E aí, ele pede aqui apenas para que a gente identifique qual dessas 5 melhora essa fluidez. Você olhando para essas 5 aí, qual que você me diz que aparenta deixar passar mais? Então, a que aparenta, com certeza, é a segunda. Mas eu acho que deve ter alguma pegadinha. Não, tu acredita que não? É, mas é a segunda mesmo. É porque. É. Não, realmente. Não tem como ser outra. Exatamente, exatamente. Mas é porque assim, ó, para alguns, por ver algo mais reto, não, se tá algo mais reto ali, então é mais fácil de passar. Mas tá vendo que essas que estão retinhas, elas estão muito próximas. Uhum. Elas estão muito juntinhas. É como se para passar ali o fluxo fosse muito pequenininho. É quase que, não vou dizer impossível, né? Porque tem algumas coisinhas ali que passam ainda. Mas é bem mais complicado. E nessa segunda já está tudo muito mais fluido, mais espaçado, tem um caminho a ser percorrido ali. Então, muito tranquila, não é mesmo? É. Só para que a gente fale um pouco dessa membrana, de como que é essa formação dela, que ela tem uma parte que interage com a água, outra parte que não interage, que ela está ali protegendo aquele meio, aquele meio celular ali. Certo. Ai. Próxima questão. Aí eu vou precisar que você abra o seu terceiro PDF. Ai, apertou aqui, botou fogo. Pronto. Conseguiu abrir? Uhum. Qual página? Aí é só para a gente introduzir para que eu consiga falar um pouco dessa questão para você. No nosso corpo, nós temos algumas organizações, tanto é que ele até fala assim, organização do corpo humano, para que a gente consiga identificar os sistemas, tecidos e tudo mais. Eu lembro de uma vez que, acho, não sei, era algum desses programas de perguntas e respostas que passavam na televisão, que eu lembro que esse videozinho ficou bem famoso, que as pessoas falaram assim, gente, não sabia disso nunca, meu Deus do céu, morri e não sabia disso, achava que era outra coisa. Que uma das perguntas foi,
qual é o maior órgão do nosso corpo. E aí, uma das alternativas que estava lá era a nossa pele. Uhum. Aí as pessoas falam assim, nossa, não sabia que a pele era considerada um órgão. E sim, a nossa pele é considerada um órgão no nosso corpo. E sim, ele é o maior órgão. Tá vendo que ele cobre o nosso corpo todo? Uhum. Não é o Não é o fígado. que você vê é pele. Exatamente. É a nossa pele o maior órgão que nós temos dentro do nosso corpo. Então, nós conseguimos ver que o nosso corpo, eles têm estruturas, por exemplo, o osso, que nos dá sustentação, nós temos órgãos dentro do nosso corpo, nós temos o sangue, nós temos músculos, nós temos, quando a gente pega assim na nossa orelhazinha, assim, ó, que a gente até fala assim, para furar a orelha nem dói. Por quê? Porque tem uma cartilagem aqui, tem aquilo que sustenta, que sistema nervoso, enfim, nós temos diversas organizações dentro do nosso corpo. E aí, nessa parte aqui do conteúdo da unidade, a gente vai ver justamente isso. Que existem tecidos no nosso corpo, cada partezinha dele, o que eles são responsáveis por fazer. Dentro do nosso sangue, aquilo que é responsável por levar oxigênio, aquilo que é responsável por agir no nosso sistema imunológico. Então, tudo isso é bem organizado dentro de nós. Sim. E aí, quando você for ler ali as aulas e tudo mais, você vai conseguir ver isso com muita clareza. Caramba, meu corpo funciona dessa forma. Nossa, dentro do sangue eu consigo ter isso. Nossa, o osso é formado dessa maneira. Tudo bem explicadinho. Aqui é aquela, só recapitulando, né? Que é para que a gente consiga ter uma introduçãozinha ali, para que você veja algumas questões e quando você for ver as aulas, fique Mais claro. mais claro. E aí, nessa questão, diz justamente sobre algumas dessas estruturas que nós temos. Diz o seguinte na questão: a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionucleotídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, só recapitulando essa partezinha aqui que eu quero que você preste atenção. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio de carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. E aí a questão diz o seguinte: ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? E aí nós temos as alternativas. Vou só dar uma baixadinha aqui para ficar melhor. Isso. Você viu aí que ele dá uma explicação de que essa interação acontece e tudo mais. Ele até fala ali do césio 137. Eu sou péssima de data, mas há muito tempo atrás, em Goiânia, bem aqui do nosso ladinho, teve um caso com esse césio 137. E foi a partir desse caso que eles começaram a perceber que existia uma série de alterações dentro do nosso corpo quando tinha esse contato com esse tipo de substância. Tinha uma indústria química
que trabalhava com esse césio. E Aí aí teve um eles... acidente, né? Exatamente. Já ouviu falar? Já, eu não, quase certeza que já. Exatamente. Só para recapitular aqui, enfim, eles descartaram de forma bem irresponsável, enfim, descartaram de forma errada. E aí, esse césio, ele tem uma característica de ter uma cor azulada bem diferente. E aí, um cara trabalhava ali por perto e tudo mais, e ele viu aquilo ali, achou muito interessante, e aí pegou, levou para casa e tudo mais, ficou naquela coisa toda. E toda aquela família ali foi levada para o hospital, porque eles estavam apresentando, nossa, eles estavam passando muito mal, eles estavam tendo reações àquele contato. Depois de determinado tempo, eles foram vendo que aquela interação que eles estavam tendo tinha sido por conta desse contato com esse césio, que aquela realmente causava complicações quando em contato com células humanas. Certo. E aí ele vai e fala dessa interação aqui, desse estrôncio 90, e fala que ele tende a esse equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio. Aí ele vai e pergunta, ao entrar na cadeia alimentar, ou seja, fazendo parte ali do nosso corpo e tudo mais, não só do nosso corpo, mas, sei lá, algum animal tem contato e, enfim, come algo, tem interações ali com esse tipo de substância e entra nessa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Aí nós temos alternativas. Tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso e tecido ósseo. Sem eu dar muita explicação, aqui, já que eu falei ali pontos que são bem específicos. Certo. Qual que você me diria assim, eu acho que pode ser esse? Já que ele tem essa interação, que eu li ali em cima, equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio. O ósseo? Esse, Gustavo, é top demais. Exatamente. O nosso osso, ele é formado basicamente ali uma substância que tem predominantemente no nosso osso, é o cálcio. E ele, quando ele interage, ele substitui esse cálcio, ele vai justamente ter essa acumulação Uhum. no tecido ósseo. Tá vendo que é muito tranquilo? É, Alguém aqui te deu explicação do tecido cartilaginoso, sanguíneo, muscular, às vezes por uma informação que a gente sabe, olha, realmente já ouvi falar aqui em algum lugar que no nosso osso tem cálcio. E uma informação que é tirada ali da questão, a gente consegue resolver algo tranquilamente e a gente vai aprendendo de forma ali construtiva. é saber responder as questões. Eu acho que a maioria dessas provas, Enem, faz todos, você tem que saber responder a questão. Você tem que dar o que a questão está perguntando. Não Exatamente. É ler é ali com certo complicação. cuidado. É, não, realmente. Agora que eu vi aqui a hora, já estamos encerrando. Mas aí, conforme você for ver nas unidades, tem mais uma série de questões aqui. Eu acho que eu vou até pedir para o pessoal disponibilizar esse PDF de alguma forma, porque aí, conforme for aparecendo alguma dúvida, alguma coisa assim, vai mandando mensagem lá na plataforma, eu vou tendo contato, vou explicando, a gente vai se falando, a gente tem encontros, se você ficar com dúvida em responder a questão em alguma parte da matéria, a gente tem encontro não só na quarta-feira, mas durante todos os outros dias, de Uhum. 2 O às plantão. 2h30, se precisar de mim, pode gritar que eu estarei aqui, Uhum. tá bom? Aí nós fizemos essas questõezinhas, deu para passar pelos três PDFs de forma assim, né, tranquila, mas essas questões vão aprofundar ali, tem mais, mas conforme você for vendo, se for
querendo aprofundar, querendo conversar mais, querendo algum tipo de explicação, nós estamos aqui, viu? Certo. Então tá bom, Gustavo. É isso. Tenha uma Muito boa obrigado, semana. professora. Boa tarde. Boa tarde para você também. Tchau. Tchau.